Leopoldino Gomes, boa tarde, Pedro Cabral. Pedro Cabral, preciso falar consigo, urgentemente. Você tem-me andado a fugir e eu preciso falar consigo com muita urgência para seu interesse. Boa tarde, Leopoldino Gomes. Ok, Pedro Cabral, obrigado. Ok. Vamos aguardar mais um bocadinho, que eu estou a ver poucas pessoas. Vocês não se esqueçam que eu venho aqui falar em vossa defesa, para vos ajudar. Não venho falar para me ajudar a mim próprio. E eu nada posso fazer sem a vossa ajuda. E a vossa ajuda neste momento é virem ouvir aquilo que eu tenho para dizer, para seguirem aquilo que eu penso, para tentarmos encontrar uma solução de paz para a Guiné-Bissau. Por isso, eu acho que se eu me estou a sacrificar por vós, vocês é que são os interessados e devem vir aqui para estar comigo e divulgar o mais possível os meus vídeos para que as pessoas se juntem a nós, para que nós consigamos encontrar aquilo que eu defendo, a paz para a Guiné-Bissau. E para defender a paz na Guiné-Bissau, nem que seja com guerra. Já sou como o outro. Se for preciso fazer guerra para depois ter a paz, depois façamos. Por isso, vamos aguardar mais um bocado. Eu quero ver os meus vídeos bem divulgados para que, no momento oportuno, as pessoas estejam mobilizadas para conseguirmos encontrar o nosso êxito. Vamos aguardar mais um bocado para ver se vem mais gente. Eu não sei se esta é má hora, se as pessoas têm esta hora telenovela para ver ou não. Agradeço que me digam se realmente querem outra hora e eu estou disponível para falar noutra hora. Mais tarde ou mais cedo, como quiserem. Agora, o que eu quero é que nós só conseguimos obter aquilo que desejamos se nos encontrarmos muitas pessoas aqui para ouvirem o que eu digo, para concordarem ou discordarem daquilo que eu digo, mas para conseguirmos atingir os nossos objetivos. Vai chegar um momento em que eu vou dizer, dia tantos, às tantas horas, vamos fazer esta atividade. E é preciso que toda a gente esteja mobilizada para esse fim. É isso que nós temos que procurar
um bocado de sacrifício, porque eu também o faço. Mas faço sacrifício com agrado, em defesa do Presidente Nino Vieira, do Presidente Kumbaya e de vós, povo guineense. Se quiserem, mandem-me mensagens, ponham-me questões e eu vou responder. Dinka Dini, boa tarde. Bonjour, madame. Ok, Pedro Cabral, eu compreendo. Doutor Embaló, boa noite, ou boa tarde. Bom, vamos começar. Boa tarde, Guiné-Bissau. Boa tarde, diáspora. Boa tarde, meus amigos e amigas. Boa tarde, meus irmãos e irmãs, meus sobrinhos e sobrinhas, meus filhos e minhas filhas, a todos vós, muito boa tarde. Eu, uma vez mais, estou aqui para conversar convosco. Tenho recebido muitas mensagens a pedir ajuda e eu tenho-a dado o mais que posso. Há uma coisa que nós temos que ter noção. Eu posso ajudar naquilo que me é possível, mas sem a vossa ajuda nada é possível. Nós estamos a ser atraiçoados por todos e desprezados por todos, até pelas próprias Nações Unidas, que estão aí in loco, que nada fazem nem transmitem a verdade para o exterior. Mas sabem receber mensalidade ao fim do mês, sabem gozar a vida, sabem usar bons automóveis, bons todos os terrenos, mas nada fazem em benefício do povo da Guiné-Bissau. As Nações Unidas e a CEDEAO são duas entidades que até agora nada têm feito. A CEDEAO tem feito sim a prejudicar o povo guineense. As Nações Unidas, que estão no terreno, nada fazem para ajudar a resolver a legalidade do problema político na Guiné-Bissau. Já vos disse que escrevi uma carta para o Presidente da República em Portugal, para a União Europeia e para o Secretário-Geral das Nações Unidas. Aguardo resposta ou uma tomada de posição. Compreendo que a tomada de posição vai ser difícil, mas é fácil se nós ajudarmos a que essa tomada de posição, provocarmos a que essa tomada de posição seja tomada. Por isso eu peço-vos novamente o seguinte: vocês venham aqui ouvir o mais possível, o maior número possível de pessoas, divulguem o meu vídeo para que as pessoas se motivem a juntar-se, já nem digo para me ouvir, a juntarmos-nos todos, porque vai chegar um momento em que eu vou pedir a vossa ajuda. E a vossa ajuda nesse momento é de um dia para o outro, ou até, se possível, no mesmo dia. Por isso, vamos procurar divulgar o mais possível os meus vídeos, para que todos estejam atentos, para que a surpresa seja de um momento para o outro, de um dia para o outro. Espero que vocês me ajudem nesta luta, porque sem vós eu não consigo fazer nada. Bom, agora aquilo que eu vos vou dizer é que tenho estado muito atento, como sempre tenho estado, às manobras políticas que se passam na Guiné-Bissau. Eu já disse que amizade é uma coisa, política é outra. Por isso eu, a nível de política, defendo o povo guineense, mesmo que seja contrário aos meus amigos. Eu vejo uma manobra que é uma manobra de baixo nível, uma manobra
inconcebível, uma manobra de traição ao povo guineense. Essa manobra passou pela CDAO, que reconheceu o Maliano como possível Presidente da República. Eu não digo que o reconheceu como Presidente da República, porque a CDAO não tem capacidade para se intrometer na vida interna da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau primeiro, a CDAO primeiro disse que isso, o reconhecimento e a decisão sobre o Presidente eleito, cabia ao Supremo Tribunal de Justiça. Os militares apoderaram-se do tribunal, perseguiram os juízes, ameaçaram-nos de morte, fizeram com que eles fugissem, e a CDAO, contrariamente àquilo que tinha dito, que competia ao Supremo Tribunal de Justiça a decisão, ela apoderou-se de toda essa manobra. Foi feita para que a CDAO reconhecesse o Maliano como o tal possível e eventual auto-intitulado Presidente da República. Nós temos que nos mentalizar de que ele não é o Presidente da República da Guiné-Bissau. Ele é maliano. Não pode ser nunca Presidente da República. Nem pode ser Presidente da República porque é estrangeiro, nem pode ser Presidente da República porque não foi eleito pelo povo guineense. E é isto em que eu me baseio nas cartas que tenho mandado para o Presidente da República em Portugal, para as Nações Unidas, para a União Europeia, para toda a parte. Esta é a grande realidade. Eu lamento profundamente aquilo que ele está a fazer, porque ele está a ser aceite, lamentavelmente ele está a ser aceite. Eu tenho dificuldade em compreender a posição dos políticos guineenses. Os políticos guineenses têm sido os grandes responsáveis, e eu, ao referir-me aos políticos guineenses, quero referir-me à maioria, ao partido que teve a maioria dos votos para a Assembleia Nacional Popular. Eu estou a ver os partidos aceitarem o Maliano como Presidente da República. Eu não sei, dizem que é por interesse do povo. Não há nenhum interesse do povo que justifique que se reconheça um convite de um homem que não é Presidente da República. Este é o meu princípio. Quem não estiver de acordo comigo, tudo bem. Eu durmo para o mesmo lado. O meu princípio é este. Eu, quando era militar, não podia aceitar ordens de um general que não era general. Não aceitava. Por isso eu não compreendo como é que há políticos que aceitam convites de um Presidente da República sem que seja Presidente da República. Eu não aceito isso. Dizem que é por questões humanitárias. Por questões humanitárias juntavam-se aos médicos do mundo. Esses sim, esses é que fazem ações humanitárias. Juntavam-se aos médicos do mundo para combater o Covid-19. Agora, aceitarem um convite de um homem que não é Presidente da República, convite esse feito na qualidade de Presidente da República, que não é, isso é reconhecê-lo como tal. Isso é pactuar com a falcatrua, pactuar com a falsidade. Eu não estou de acordo. Venham com argumentos que vierem, eu não estou de acordo. E o povo não pode estar de acordo de forma alguma com isso. Venham-me dizer que teve o acordo do partido, eu não quero saber. Se teve o acordo do partido, o partido está a reconhecer o Maliano como Presidente da República. Ponto final. Porque para lhe dar posse foi o Presidente da República. Eu não compreendo isso. Não compreendo isso. Não é por ser uma pessoa licenciada e capaz profissionalmente para exercer a função, não está isso em causa. Está em causa o reconhecimento de quem lhe deu posse. A senhora, se tomou posse, lhe foi dada por um homem que é um falsário, ela está a aceitar o falsário como verdadeiro. E é isso que eu digo, e assim a Guiné-Bissau tem vivido ao longo de todos os anos, e cada dia que vai passando, cada vez vai estando pior.
eu vejo o Maliano exercer as funções de Presidente da República e as pessoas reconhecerem-no como tal. Ele convidou os partidos e o partido mais votado foi à beijamão do convite feito pelo Presidente da República, o que significa que reconhece o homem como Presidente da República. Não foi capaz o partido mais votado, não foi capaz de dizer não, nós não vamos a reunião nenhuma porque o senhor não é Presidente da República. Não lhe reconhecemos, não o reconhecemos como Presidente da República. A política atualmente na Guiné-Bissau está a ser feita por oportunistas e por cobardes. E por isso a Guiné-Bissau tocou no fundo. Reparem, no tempo colonial, Portugal, a Guiné-Bissau era um país que havia energia elétrica, havia tudo, boas estradas, havia tudo. Neste momento não há nada. Havia produção de arroz para o país e para exportar ainda por cima para Portugal. Atualmente não existe nada. Eles destruíram o país e cada vez vão destruir mais. Cada vez vão destruir mais a Guiné-Bissau. Vão-se apoderando da Guiné-Bissau com a passividade do povo. Os políticos, desculpem que vos diga, não prestam na Guiné-Bissau. Eu lamento que o Cipriano Kassamá, meu amigo, de há muitos anos, aceite o convite do Maliano e aceite ser o intermediário para encontrar uma formação governamental que englobe vários partidos. Isto é de uma falta de dignidade a toda a prova. Vejamos como é que o Presidente da Assembleia Nacional Popular pode negociar aquilo que é da competência do Presidente da República. Que não existe. Mas ele, não sei porquê, ou talvez saiba, mas não vou dizer, está a fazer aquilo que o Maliano lhe incumbiu para fazer. Encontrar uma forma de juntar várias pessoas na mesma gamela para todos poderem roubar. É isso que o Cipriano Kassamá está a fazer. O Cipriano Kassamá começou por recusar assumir a presidência da República interinamente. Ele é o responsável do Maliano ter sido reconhecido pela CDAO. Inventaram a ameaça de morte, inventaram tudo. Meus amigos, quem está na política corre riscos. Quem não quer correr riscos não se envolve na política. Quem é cobarde não vai para a política. Quem tem medo compra um carro. Mas a Guiné-Bissau, ao fim de umas dezenas de anos de independência, eu vejo uma convocatória assinada pelo primeiro secretário da Assembleia Nacional Popular, que é uma vergonha. É uma vergonha. Não há consciência daquilo que se assina. A convocatória para o plenário da Assembleia Geral, da Assembleia Nacional Popular, diz a questão do tal governo que querem fazer a tal miscelânea, que é os partidos todos, e depois diz no último ponto o seguinte: outros assuntos. Vejam bem, ao ponto que chegamos. Outros assuntos, como que isto seja possível fazer parte de uma convocatória para um plenário da Assembleia Nacional Popular. Não, meus amigos, uma convocatória tem que dizer, discriminar ponto por ponto que se vão discutir. Isto continua a ser, a Guiné-Bissau continua a ser um país de liberdade total, de ruína total, de anarquia total. Não há outros assuntos a discutir na Assembleia Nacional Popular. Eu acho que neste plenário da Assembleia Nacional Popular o que devia ser discutido era uma votação para saber se o PAIGC tem ou não tem a maioria parlamentar. E se tiver maioria parlamentar, dizer ao Maliano, não, nós não aceitamos formar governo com mais ninguém, porque nós é que temos que governar. E então aí romper o cordão umbilical que estão a procurar criar.
E então a população vai ter que se revoltar contra esta situação. Porque quem manda no país é a população, são os guineenses, não são meia dúzia de políticos que há na Guiné-Bissau. O Cipriano está a apoiar o Sissoko. Condicional ou não condicionalmente, está a apoiar o Sissoko. Liberalmente ou não liberalmente, está a apoiar o Sissoko. Não tenho dúvida nenhuma, porque se ele tivesse personalidade, teria dito: eu não me envolvo numa formação de um governo que não seja aquele que foi mandado constituir pela CEDEAO, que é o governo que saiu das eleições para a Assembleia Nacional Popular, que tem a maioria da Assembleia Nacional Popular. Governo esse que é, como eu já disse várias vezes, que não estou muito de acordo com ele, que seja o Aristides Gomes. O governo dele é que foi impulsado legalmente por um Presidente da República eleito democraticamente pelo povo. O argumento de que estão a tentar... O argumento que eu tenho visto nas páginas sociais, de que estão a tentar encontrar uma divergência com o Nuno Nabian, porque esta convergência política para formar um governo de consenso alargado será para nomear o Brahima Camará. Vejam bem, meus irmãos, nomear um narcotraficante para primeiro-ministro. Só nos faltava este. Um ladrão, o homem que mais roubou a Guiné-Bissau. Só nos faltava este. Só nos faltava esta. Mas o argumento que dão é que eles o que querem é nomear o Brahima Camará porque o Sissoko tem esse compromisso e vão arranjar uma divergência entre o Sissoko e o Nuno Nabian, e os balantas vão se impor e vão criar problemas ao Sissoko. Isto não é verdade. Aquilo que eu tenho pedido ao Nuno Nabian, por mensagens que tenho mandado, e assumo, atenção, eu assumo a responsabilidade dos meus atos. Aquilo que eu tenho mandado a dizer ao Nuno Nabian é: prendam o Sissoko e apreendam-lhe o avião. Isto é fazer justiça. Prendam o Sissoko e apreendam-lhe o avião. E é isso que eu continuo a defender. Prendam o Sissoko e apreendam-lhe o avião. Mas não, as pessoas dizem: eles vão arranjar aqui um entendimento, vai o Brahima Camará para primeiro-ministro, o Nuno Nabian fica desprestigiado, fica ofendido, e o Nuno Nabian e os Valantas vão criar problemas com o Sissoko, e isto fica tudo resolvido. Não fica nada resolvido. Não fica, há um conflito enorme e não fica nada resolvido. Voltamos atrás ao tempo de quando o Kadogo foi deposto de primeiro-ministro. O que é preciso é ter coragem, e daqui lanço o desafio ao Cipriano Kassamá. E lanço o desafio ao PAGC. PAGC-APU e o outro partido que está coligado com o PAGC na Assembleia Nacional Popular. Recusem qualquer coligação. Recusem qualquer coligação com outros partidos que não sejam aqueles que têm a maioria parlamentar. Eu já disse que em Portugal nós temos um governo de esquerda porque tem o apoio, o Partido Socialista tem o apoio, que não tem a maioria, tem o apoio dos partidos de esquerda. O Partido Comunista, o Partido Ecologista dos Verdes, o Bloco de Esquerda, o PAN, esses é que dão o apoio ao governo. Por isso, a Guiné-Bissau está nas mesmas condições de Portugal. Se o PAGC tem a maioria parlamentar neste momento, continua a manter a maioria parlamentar neste momento, é esta coligação que tem que governar. E venha quem vier, porque de democracia é assim, tem que se respeitar. E não acredito que a CEDEAO venha dizer o contrário. E
Se houver quem entenda que tem que ser como eles querem, então que imponham a lei das armas, que digam, pronto, isto tem que ser assim, pronto, e o mundo que acorde, é o mundo que acorde para a ditadura que está a ser implementada na Guiné-Bissau. Mas isto tem que partir dos partidos que têm a maioria, são coligados na Assembleia Nacional Popular. Isto tem que passar por aí. Os partidos da coligação na Assembleia Nacional Popular têm que dizer não, aceitamos qualquer governo a não ser aquele que nós elegemos, que nós apoiamos, que nós aprovamos o programa de governo. É isto que tem que acontecer na Guiné-Bissau. É isto que a Guiné-Bissau precisa. Precisa de um rumo, de uma decisão. Precisa de mostrar aos políticos que não se adianta nada andarem-se a vender. Infelizmente o povo anda massacrado, o povo é maltratado, o povo vive miseravelmente porque os políticos são uns vendidos. Desculpem-me, são uns vendidos. É inadmissível que os políticos... Há uma Assembleia Nacional Popular que está em função, e só abre de vez em quando. Só trabalha de vez em quando. Em vez de trabalharem todos os dias. Os deputados têm que trabalhar todos os dias em prol do governo, em prol da nação, em prol do povo. Tem que legislar. Tem que resolver os problemas. Não é fecha amanhã vamos abrir a porta na Assembleia Nacional Popular para falar sobre uma coligação alargada. Mas que coligação alargada se já há uma coligação no governamental, uma coligação para que suporta um governo que tomou democraticamente posse, dada por um Presidente da República eleito democraticamente pelo povo. O Cipriano Cassamá só pode andar a brincar com isto tudo. Ou por dinheiro ou por medo. Ou pelas duas coisas. E não pode. O PSGC tem a obrigação de impor aquilo que tem direito. A maioria parlamentar tem que manter, a maioria parlamentar, se é que mantém, então, insiste, não respeitamos aquilo que o Presidente da República diz. Se o Presidente da República não quiser, que dissolva o Parlamento e que marque eleições antecipadas. Porque isto é a forma, de mostrar ao mundo o caos que acontece na Guiné-Bissau constantemente. O Sissoko, o maliano, que não tem poderes de Presidente da República, que dissolva o Parlamento, porque isto é uma forma de mostrar ao mundo a anarquia que se passa na Guiné-Bissau. Isto é uma forma de mostrar ao mundo a forma cruel como os guineenses são tratados. Isto é a forma de mostrar ao mundo que há pessoas, políticos, que tratam a Guiné-Bissau como um quintal próprio. Quintal, uma pontazinha de cada um. Em que eles são os donos. E não são. Donos do país é o povo. Ganham pouco, peçam mais, mas não se vendam. O povo está farto de ver políticos venderem-se por um prato de lentilhas. A Guiné-Bissau, ao longo destes anos de independência, só tem regredido, só tem passado de menos bom para a miséria. E é isto que o povo não pode continuar a enfrentar. Vê-se a polícia, a anarquia está instalada na Guiné-Bissau. Vê-se a polícia e as Forças Armadas roubarem, que é o termo, roubarem motorizadas às pessoas que vão de motorizadas, registarem de roubarem-lhes o dinheiro. Isto é de um país de anarquia total. Isto é de um país de ladrões. Isto é de um país que não pode existir no mundo. E os responsáveis são os políticos que estão na Assembleia Nacional Popular. Os responsáveis são os políticos que constituem a maioria parlamentar na Assembleia Nacional Popular. Permitirem que roubem as motorizadas ou as bicicletas ou o que for
e o dinheiro às pessoas só porque andam na rua fora das horas de confinamento, isto é um assalto. Isto é um país onde ninguém manda, onde cada um manda em si próprio. Quem vestir uma farda é que manda. Não, isto não pode acontecer. A Guiné-Bissau tem que deixar de ser um país do quarto mundo, do submundo, da marginalidade, do narcotráfico, dos assassinatos. Agora, tal qual eu escrevi ao Presidente da República, o maliano deixou de praticar os crimes convencionais, os assassinatos, e passou a uma nova tecnologia para matar: o envenenamento. É uma nova tecnologia inventada por ele, o envenenamento. E o curioso é que já foram envenenados 6 ou 7 generais balantas, e os balantas continuam pacificamente a aceitar isso. Será que o dinheiro que recebem do narcotráfico justifica que deixem que sejam envenenados 6 ou 7 generais balantas? Desculpem lá. Acho que não justifica. Nada justifica isto. Nenhum interesse justifica isso. Querem a minha opinião? Continuem com a merda do narcotráfico, desculpem-me o termo, mas não deixem que matem os vossos camaradas. Tenham dignidade. Lanço daqui o apelo ao general Injai e aos outros generais. Tenham dignidade, empenham disciplina e não permitam que esse gabinô desse maliano continue a mandar envenenar os homens que podem discordar com ele ou que podem estar em desacordo com ele. Não. Se vocês, balantas, são tão unidos, têm que vos defender a vós próprios. Prendam esse gajo, prendam esse maliano e apreendam-lhe o avião. É esta a solução que vai ter que ser tomada mais dia menos dia. E é isto que já devia ter sido feito. Eu não sei, sinceramente, o que é que o Cipriano Kassamã anda a fazer, a negociar o quê? Eu não entendo. Não entendo como é que um Presidente da Assembleia Nacional Popular, que faz parte do partido, que tenha uma coligação com uma maioria parlamentar, o que é que ele pode estar a negociar para ter mais pessoas dos partidos? Não percebo porquê. Por uma vontade do maliano? Mas será que a vontade do maliano é superior à vontade e à deliberação tomada na Assembleia Nacional Popular? Meus amigos, a Assembleia Nacional Popular é soberana. Decidiu, aprovou o programa de um governo. É esse governo que tem que exercer funções. Não há mais alargamento possível. Qualquer alargamento que venha a ser passível é uma traição que estão a fazer ao povo guineense. E aí a responsabilidade é do PAIGC. O PAIGC, se aceitar qualquer alargamento do governo que está constituído a outros partidos, está a trair quem votou no PAIGC. E então os mais velhos têm que se impor, seja como for, nem que seja pela força das armas. Não pode haver divergência em relação àquilo que está decidido na Assembleia Nacional Popular. E é uma vergonha que seja o Presidente da Assembleia Nacional Popular que anda a negociar esse tipo de situações quando elas vêm contradizer totalmente aquilo que foi decidido na Assembleia Nacional Popular. Isto é inconcebível, um Presidente da Assembleia Nacional Popular envolver-se numa situação destas, de uma ilegalidade, seja pelo que for.
ou porque lhe pagaram, ou porque lhe deram dinheiro, ou porque o ameaçaram de morte, seja por aquilo que for. Assim como ele se demitiu, assim como ele... Desculpem-me, eu estou a falar de um amigo meu. Eu estou a falar de um amigo meu. Assim como ele se demitiu de ocupar o cargo que lhe era imposto por lei de Presidente da República interino, também deve ter então o dever de se demitir da Assembleia Nacional Popular. Então rompe-se já com a situação na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, para chamar a atenção no mundo, tem que haver um rompimento brutal. Tem que haver um rompimento definitivo entre as forças políticas. Seja com guerra civil, seja com manifestações, seja o que for. A Guiné-Bissau não pode continuar a torturar os seus guineenses da forma como está a ser torturados. São a ser torturados. Os políticos não mandam na Guiné-Bissau. Os políticos não têm o direito de fazer aquilo que estão a fazer. O povo guineense não merece isso. O povo guineense não é cobarde. O povo guineense está um povo passivo. Está um povo passivo. Está um povo com medo. E o povo tem que se lembrar que, tal como eu publiquei da manifestação no Mali, das manifestações nos Estados Unidos, são grandes potências a nível de forças armadas e o presidente Trump esteve atrapalhado. No Mali, a mesma coisa. Eu já disse que não há armas que matem todo um povo. Nós vamos continuar a lutar pelo interesse do povo. Nós vamos continuar atentos àquilo que se passa na Guiné-Bissau, sem deixarmos a ideia daquilo que nos propomos fazer, que é realmente chamar a atenção da comunidade internacional para que seja reposta a legalidade na Guiné-Bissau. E lanço daqui um apelo ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Procura encontrar, Sr. Presidente, Sr. Juiz Conselheiro, procura encontrar uma solução para que o acórdão saia urgentemente. Nem que façam uma videoconferência, como a outro fez. Nem que o façam por videoconferência. Eu estou disponível para falar consigo, Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Sei que Vossa Excelência está em Lisboa. Eu estou disponível para falar consigo, para apoiar esse seu princípio. Resolvam a questão por videoconferência. Se os juízes do Supremo, que são vendidos ao maliano, não quiserem reunir-se, não há problema nenhum. Decidam. Mas a maioria que decida. É isto que os guineenses querem. É isto que se pede. Os guineenses precisam de viver em paz. Precisam de começar a viver em paz. Os guineenses precisam que haja desenvolvimento na Guiné-Bissau. Os guineenses precisam que haja trabalho na Guiné-Bissau. E só há trabalho havendo investimento. Só há investimento havendo justiça. Não há. Não há. Há anarquia total. A justiça está na mão dos criminosos. O Maliano disse há dias que o Supremo Tribunal de Justiça são uns bandidos e uns corruptos. Os juízes conselheiros são juízes, são bandidos e corruptos. É verdade. Ele tem razão. O Maliano tem razão. Ele sabe quem são os bandidos e quem são os corruptos, porque ele corrompeu esses bandidos e esses corruptos. Juízes conselheiros, bandidos e corruptos são aqueles que se deixaram corromper por ele. São aqueles a quem ele pagou para andarem nesta manobra de não se reunirem no Supremo Tribunal de Justiça para deliberarem sobre as eleições presidenciais. Esses é que são os ladrões e os corruptos. Não é o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça que veio para Portugal, a quem o Maliano telefonou, a dizer que ele não voltaria mais à Guiné-Bissau. Mas depois telefonou-lhe oferecer milhões para ele regressar, e ele mandou-o chupar no dedo. Disse que não regressava.
que ficasse com o dinheiro. Este homem tem dignidade. Só é pena que não faça as coisas para que saia a deliberação do Supremo Tribunal de Justiça. Estou convencido que, se falar com ele pessoalmente, ele vai procurar encontrar uma solução. Se a CDAO fez uma reunião por videoconferência, eu acho que o Presidente do Tribunal devia convocar uma reunião dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça por videoconferência, também por videoconferência, e deliberar aquilo que tiverem que deliberar sobre as presidenciais. Seja o que for, seja o que for decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça deve ser respeitado. Bandidos e corruptos, disse o Maliano que os juízes do Supremo Tribunal de Justiça são. Ele sabe quem corrompeu, esses é que são os bandidos e é que são os corruptos. Ele é que sabe quem corrompeu e quem são os bandidos e os corruptos na Comissão Nacional de Eleições. Ele sabe que tem razão quando diz que são bandidos e corruptos, porque os que são bandidos e corruptos são aqueles que eles corromperam, que o Madem corrompeu, que ele corrompeu, que o Brahima Camará corrompeu. Bandidos e corruptos são aqueles que não exercem as suas funções com dignidade. Vejam bem o Procurador-Geral da República. Raptam um deputado da nação para assassinar, depois recorrem a uma manobra porque foram detectados e a população se revoltou em Safim e então resolvem voltar atrás, maltratam as pessoas que o acompanhavam e a Procuradoria-Geral da República fez zero, não fez nada, porque está feita com eles. A Procuradoria-Geral da República é que fez sobre o deputado que foi raptado? Nada. Está vendida a eles. Está vendida aos narcotraficantes, aos criminosos. O que é que o Procurador-Geral fez pelo rapto do Boca de Aluguer, a quem eu chamo o tic-tac? Nada. Não fez nada. Isso foi um crime. Isso foi um crime mandado fazer pelo Sissoko. Eu não defendo o Boca de Aluguer nem o tic-tac ou o tic-tac. Pelo contrário, pelo que ele disse dos meus falecidos pais e de mim, mas de mim não dou grande importância, por aquilo que ele disse da minha falecida mãe, além do crime que praticaram, já que praticaram um crime de rapto, já que o torturaram, não o deviam ter torturado. Deviam-lhe ter cortado a língua em meu nome. Era isso que ele merecia. Ele veio depois aqui, publicamente, mostrar-se arrependido. Arrependido de quê? Daquilo que disse das pessoas ligadas ao PAIGC. Para quê? Para tentar um apoio no PAIGC. Andou a comer do Madem, atacava o PAIGC. Depois, comia do outro lado, atacava o Madem. Mandou a ameaçar a Suzy Jaló Barbosa com um filme pornográfico, um filme de atos sexuais com a Suzy Barbosa com o Maliano. Andou a ameaçar que publicava para ver se recebia dinheiro. Não recebeu. Apanhou. Foi pena que não tivessem cortado a língua. Eu assumo a responsabilidade daquilo que digo, meus caros irmãos. Eu várias vezes mandei mensagens ao Nuno Nabiam a dizer que era preciso acabar com esse homem. Que era preciso calar definitivamente esse homem. Por aquilo que ele disse da minha falecida mãe, que era a mulher mais maravilhosa deste mundo. Esse homem, daquilo que disse da minha falecida mãe,
eu não digo o que disse de mim, eu estou-me borrifando para o que ele diz de mim. Aquilo que ele disse da minha falecida mãe, só há uma condenação possível. Cortar-lhe a língua para ele nunca mais dizer, nunca mais poder fazer difamações, seja de quem for. Não é por vir agora dizer porque lhe bateram, porque o torturaram, porque lhe fizeram o que quiseram, vir agora pedir desculpa e toda a gente estar com pena de um malandro, de um traidor, de um vigarista, de um charlatão, como é o Boca de Aluguer e, para mim, o Tic-Tac. Há coisas que não se podem perdoar nem esquecer. Há outras que se podem perdoar, mas não esquecer. Perdoar e esquecer nunca. Esse foi o grande erro do presidente Nino Vieira, a quem eu sempre disse que ele não podia perdoar nem esquecer, ou perdoava, mas não esquecia, e tinha que olhar para todos os lados, para a direita e para a esquerda, para a frente e para trás. Não o fez. Aconteceu o que aconteceu. Eu sabia que isto ia acontecer, porque quando o presidente Nino Vieira veio para a Guiné-Bissau, para as eleições, a primeira coisa que eu lhe disse foi: nem no avião tu vais comer comida que te deem. Quem te fizer a comida tem que ser daqui para a frente, tem que ser pessoa de muita confiança tua. Isto significa um alerta para aquilo que acabou por lhe acontecer. Eu, meus amigos, eu vou continuar nesta luta. Há momentos que eu me deixo ir abaixo. Mas depois eu tenho uma reação positiva em vossa defesa. Mas eu vou-vos pedir encarecidamente um favor. Eu estou sempre ao vosso lado. Mas peço-vos por tudo. O maior número de pessoas que me venham ouvir. O maior número de pessoas para quem vocês possam divulgar as minhas conversas. Porque é isso que me dá força. Porque nós vamos chegar a um momento em que eu vou dizer: amanhã vamos fazer isto. E todos nós temos que fazer. Todos nós temos que ter coragem. E eu vou ponderar se quando vou dizer amanhã temos que fazer isto, eu estou a ponderar estar em Bissau. Para que nesse dia eu esteja junto convosco. Eu conto convosco. Eu conto convosco. Eu conto convosco. Porque se matarem alguém, a mim vai ser o primeiro a matar. Amigos, amigas, irmãos e irmãs, sobrinhos e sobrinhas, filhos e filhas e povo guineense, na Guiné-Bissau e na diáspora. Ajudem-me a ser capaz de continuar esta luta. E a continuidade desta luta, para mim, basta ver o vosso número de pessoas a assistirem ao meu vídeo, o maior número possível de pessoas, e o maior número de visualizações dos meus vídeos. É a única coisa que vos peço. É ficar com a certeza de que tenho o vosso apoio. Por hoje é tudo. Fiquem com Deus ou com Allah, conforme a vossa religião. E vocês, meus irmãos e minhas irmãs, sobrinhos e sobrinhas, amigos e amigas, filhos e filhas, vocês acreditem que ficam sempre aqui no meu coração. Estejam atentos, vão-me mandando informações. Eu também tenho informações pelas pessoas que tenho na Guiné-Bissau. E mandem-me informações da Embaixada, como é que a Embaixada de Portugal se está a comportar para com os guineenses, porque eu faço chegar isso ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Boa noite a todos e até um dia destes.